Olá a todos, olá a todas. A aula de hoje, pessoal, o tema da aula de hoje é China Antiga, tá certo? Sobre China Antiga, pessoal, nós temos que dividir em duas fases, tá certo? A fase pré-dinástica e a fase dinástica, tá? Quando a gente fala, então, sobre a fase pré-dinástica, pessoal, nós estamos falando da fase onde você vai encontrar diversos povos seminômades, tá certo? E que passam a se tornar cada vez mais sedentários por conta da utilização dos rios, tá? Da mesma forma que o pessoal lá do Crescente Fértil fazia, aproveitava-se então dos rios para a sua sobrevivência, tá certo? Aqui a mesma coisa, tá? Então eles utilizavam das águas dos rios para fazer a sua agricultura, para o seu meio de transporte, etc, etc. Os rios da China, pessoal, nós temos aqui dois importantes, tá certo? O rio Yangtze e o Honghe, tá? Ou também o Rio Azul e o Rio Amarelo, tá? Então eles vão ter a mesma técnica de canais de irrigação, eles vão utilizar esses rios então como meio de transporte, etc, etc. Mas qual o tipo de agricultura que eles faziam? Principalmente uma agricultura de arroz, tá certo? Uma pecuária também muito forte, mas o que é de diferencial nesse exato momento, pessoal, é justamente o artesanato. O artesanato do povo chinês, ainda na fase pré-dinástica, ele é muito superior aos demais, tá? Você vai encontrar aqui materiais bem sofisticados para a época, tá? Como, por exemplo, o cobre, a porcelana, tá? A cerâmica, e isso tudo acaba sendo de extrema valia, extremamente rico para esse povo. Tá? Falando em povo, falando em sociedade, como que essa sociedade estava dividida ainda no período pré-dinástico, tá certo? Nós temos então uma monarquia, e aí esse imperador, esse rei, esse monarca, ele tem origens divinas, não é à toa que ele é conhecido como o Filho do Céu, tá? Logo abaixo dele você vai encontrar uma nobreza. Essa nobreza ela é detentora de terra, mas também dos principais cargos públicos, tá? Onde você tem toda a parte burocrática ali do Estado e tal. E é essa nobreza, pessoal, que vai entrar em diversos conflitos por diversas vezes na China, o que vai levar ao surgimento de uma dinastia, à queda de uma dinastia, surgimento de outra e assim sucessivamente. E, para finalizar essa sociedade pré-dinástica, nós vamos encontrar então os camponeses. Esses camponeses, eles não possuíam terras e eles faziam os trabalhos braçais, tá certo? Eles faziam então todo e qualquer tipo de trabalho. E, pessoal, era uma vida bem sofrida, tá certo? Grande parte deles então vivia nessa pobreza, até porque tinham que pagar diversos impostos aos seus nobres, tá? Aqui, pessoal, a transição entre a pré-dinástica e a dinástica, tá certo? Fica justamente com a dinastia Xia, tá certo? Essa dinastia, ela tem uma grande contribuição, tá certo? Que é justamente nessa fase de transição entre um poder e outro, tá certo? Entre uma fase e outra. Entretanto, todavia, quiçá, a dinastia Shang é uma dinastia muito mais forte, que possui, então, um legado maior. Até porque você vai encontrar diversas obras públicas sendo construídas nesse exato momento e, por conta dos primeiros registros escritos, tá, deixados aqui, é que você tem uma maior quantidade de detalhes, você vai conseguir consultar fontes, tá, e etc, etc. Nós vamos ter então, pessoal, dentro da dinastia Shang, diversas brigas entre a nobreza, como já dito anteriormente, e isso trazia aí uma certa instabilidade política, tá? E por que não dizer uma fragmentação política também? Tá? Até porque se cada nobre ali, ou cada grupo de nobre quer mandar, então você tem uma falta de estabilidade muito grande. Essa falta de estabilidade acaba sendo, então, finalizada dentro do Império Zhou. O Império Zhou, ele distribui as terras para os nobres, ele promove, então, um grande benefício a essa nobreza, que gera uma certa estabilidade. Entretanto, todavia, quiçá, pessoal, você não tem terra para ficar dando toda a vez. Tá? Então, a cada revolta da nobreza, você tem que entregar terras ou conceder privilégios, benefícios, etc, etc. Não dá certo.
Então essa estabilidade alcançada pelo Império Zhou, né, ela acaba se dissipando ao longo, né, do período, e, obviamente, a China entra de novo em uma guerra civil, vamos dizer assim, tá certo? Há uma instabilidade política muito forte, e somente com a centralização do poder na dinastia Qin, que aí sim você tem um poderio mais forte, tá certo? Então você tem essa estabilidade política, todo mundo então tem um único imperador, todo mundo então tem um único comando, tá? Aqui, pessoal, na dinastia Qin, você vai encontrar, então, técnicas de metalurgia, o que vai trazer aqui um grande respaldo aos militares. Até porque, tá certo? Uma coisa é você combater, então, com instrumentos, né, com armas feitas de pau e pedra, tá? Ou de metais mais maleáveis. Outra coisa é você começar a combater, então, com metais mais resistentes, tá certo? Ter esse domínio, então, tá certo? De outras questões, manipular o aço de da melhor forma e etc, etc, tá? Aqui então, pessoal, obviamente, com essas melhores armas, você tem então uma expansão militar e territorial muito grande, o que acaba gerando então conflitos com outros povos. Para se defender desses outros povos, é construída uma grande muralha. A grande muralha da China é tá certo? É iniciada nesse exato momento, tá? Justamente para se proteger desses povos de fora, né? E proteger o próprio território. Entretanto, todavia, que sabe, pessoal, nada é para sempre, tá certo? E você acaba encontrando ao final da dinastia Qin uma guerra civil muito forte, uma guerra civil muito grande, tá certo? O que acaba desestruturando ali a dinastia, e a próxima grande dinastia é a dinastia Han, tá certo? Que acaba ampliando a construção, né, da muralha da China, tá? E também desenvolvendo aquilo que é conhecido como a Rota da Seda, uma grande rota comercial, então, tá certo? Que rumava em direção ao Ocidente, o que vai possibilitar essas trocas comerciais com diversos povos, tá? Dentro da dinastia Han e futuramente, tá certo? E leva-se esse caminho comercial anos afora, tá? E por fim, e não menos importante, a dinastia Sui, tá certo? Acaba construindo ou fazendo então uma ligação entre os dois principais rios, tá certo? Esse canal de irrigação para levar, né, maior possibilidade para as pessoas, tá bom? Tranquilo? Aqui, pessoal, quando a gente fala sobre cultura da China antiga, nós vamos começar falando primeiro sobre a religião, tá certo? Na verdade, são religiões, tá? Na China você não encontra uma só, você encontra, então, o budismo, o confucionismo e o taoísmo. No budismo, pessoal, ele acaba influenciando a cultura local, principalmente aquilo que tange a literatura. O confucionismo é algo mais filosófico, tá certo? Você tem, então, uma ideologia, então você tem mais uma questão ali entre moral e ética do que propriamente uma reverência, tá certo? Um ritual, alguma coisa do gênero. E o taoísmo, tá certo? É justamente, bem provável que você conheça, tá certo? Aquele símbolo do yin e yang, tá certo? Entre o bem e o mal, tá? Então aqui é o caminho, é a dualidade, tá? É essa questão. Depois você dá uma procurada, tá certo? Nesse yin e yang, que aí você vai lembrar do que eu tô falando, tá? Ainda em referente à cultura, tá certo? O calendário chinês, pessoal, é um calendário completamente diferente do calendário ocidental, tá certo? Ele leva aqui em consideração a parte da astronomia, tá certo? Os guerreiros de terracota, os soldados de terracota, pessoal, é um achado arqueológico fantástico, tá? Esses soldados, eles são feitos de maneira artesanal, um a um, tá certo? Obviamente, de qual material? De terracota, tá certo? E eles estão ali para proteger a tumba do imperador Qin, tá? Mas não tem como falar sobre China antiga se a gente não falar sobre a Mulan, tá? A Mulan, pessoal, é uma lenda dentro da China, tá? Existem várias fontes, existem vários meios para você chegar até a Mulan, tá certo? Mas o mais conhecido são os poemas, tá? E aí eu separei um trechinho aqui, tá
tá certo? Que fala aqui, ó, mas se lebres correm lado a lado, mas se lebres correm lado a lado, quem pode dizer qual é ele ou ela? Então, essa frase aqui acaba retratando muito bem a história, a lenda da Mulan, tá certo? Que acaba sendo aí depois colocada na versão Disney, tá? E aí dá um pouco de dá uma polêmica toda aí para com os chineses, tá? Então, espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre China Antiga. Esse material aqui, pessoal, só pedir, tá certo? Ou eu vou deixar aqui para vocês, tá? É melhor. Vou deixar aqui, aqui para vocês, porque aí vocês já podem consultar esse material aqui, tá bom? Então, espero que tenham aprendido. Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa nos comentários que eu tento responder o mais rápido possível, tá bom? Então, até mais, pessoal. Falou!